Olá e bem-vindos! Olha, a história de hoje parece, sei lá, um roteiro de série. A gente tem um rei que sobe ao trono com 7 anos de idade, herda uma nação em crise e tem uma missão, assim, gigantesca pela frente. Reconstruir o centro espiritual do seu povo é uma jornada que envolve um projeto de infraestrutura colossal, uma crise de gestão que dura décadas, uma ameaça de guerra e um final absolutamente chocante. O material que a gente vai analisar hoje são trechos do capítulo 12 do segundo livro de Reis, com notas e comentários de bíblias de estudo. Nosso objetivo é dissecar a complexa e, por que não dizer trágica, história de liderança do rei Joás. É um ótimo resumo. E o que eu acho mais fascinante nessa história é que a linha que separa os triunfos e os desastres do Joás é, assim, incrivelmente tênue, sabe? Como assim? O que parece ser o maior sucesso administrativo dele, que é a reforma do templo, está diretamente conectado à sua maior falha política. É um estudo de caso perfeito sobre como um líder pode ser brilhante numa área e completamente despreparado para outra. É tipo a história de um especialista forçado a se tornar um generalista e as consequências disso são fatais. Ok, então vamos começar pelo começo. Joás se torna rei em Jerusalém com apenas 7 anos, uma criança no trono. Ele reina por 40 anos e a narrativa nos diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas já com uma condição, né? Enquanto foi guiado pelo sacerdote Joiada. Ou seja, ele tinha um mentor poderoso ali por trás. Parece a receita para um reinado de ouro. Exato, parece um começo de conto de fadas. O rei menino guiado pelo sacerdote sábio, pronto para restaurar a glória do reino. Mas a própria fonte já nos dá uma pista, sabe? Uma pequena rachadura nessa fachada perfeita, logo no versículo 3. Qual? Diz ali que os altos não se tiraram. Esses altos eram locais de culto paralelos, fora do Templo de Jerusalém, muitas vezes associados a outras divindades. Isso já nos mostra que, mesmo no auge da retidão dele, a reforma do Joás era meio superficial. O culto oficial estava sendo corrigido na capital, mas lá nas províncias, nas cidades menores, o povo continuava com as práticas antigas. Isso já sinaliza um limite claro no poder e na influência do rei, entende? Entendi. Então, apesar dele estar fazendo tudo certo ali no centro do poder, na capital, a influência dele mal chegava nas fronteiras. Imagino que ele tenha pensado: preciso de um grande projeto para unificar todo mundo, algo que capture a imaginação da nação. E, bom, que projeto seria maior do que reconstruir o próprio templo do Senhor que estava em ruínas? Exatamente. Era o projeto de infraestrutura e de identidade nacional perfeito. E o plano inicial do Joás era muito lógico. Ele determinou que todo o dinheiro que entrava no templo, seja por impostos religiosos, promessas ou doações voluntárias, deveria ser administrado pelos sacerdotes e usado para os reparos. A lógica era simples, né? Os recursos gerados pelo templo deveriam ser usados para consertar o próprio templo. Faz todo sentido. 23º ano do reinado de Joás, ou seja, 23 anos depois, os reparos ainda não tinham sido feitos. 23 anos? 23 anos. Isso não é um atraso, é um fracasso completo do projeto. É 23 anos. A gente reclama de obras do governo hoje em dia, mas isso estabelece um novo padrão. É uma geração inteira crescendo enquanto o principal centro religioso do país continuava caindo aos pedaços. É nesse ponto que a história muda de uma crônica real para um estudo de casos sobre má gestão. O rei Joás é forçado a intervir pessoalmente. Ele chama o sumo sacerdote Joiada, seu antigo mentor, e basicamente pergunta: o que está acontecendo aqui? E por que falhou? As fontes dão alguma pista. Era corrupção, incompetência. Então, as notas de estudo que a gente tem aqui sugerem algumas possibilidades. A mais generosa é que os sacerdotes simplesmente não tinham expertise em gestão de projetos. Eram líderes espirituais, né? Não engenheiros ou administradores de obras. A outra possibilidade, um pouco mais cínica, é que esse dinheiro também era fonte de sustento deles. Criar uma burocracia para desviar esses fundos para materiais e mão de obra significaria um corte direto na renda deles. Mas no fim das contas não importa muito o motivo. O fato é que ninguém fez nada, e isso forçou o rei a virar a mesa e mudar o sistema todo. Certo, então me explica isso.
Depois de 23 anos de fracasso, a grande e inovadora solução foi uma caixa com um furo na tampa? Isso parece, ao mesmo tempo, brilhante e quase comicamente simples. E é exatamente por isso que funcionou. Joiada pega um cofre, faz um buraco na tampa e o coloca na entrada do templo. Acabou a discricionariedade. O dinheiro não passava mais de mão em mão, sabe? As doações iam direto para a caixa. A simplicidade foi a chave. E essa medida atacou 2 problemas de uma vez. Primeiro, criou transparência total. Segundo, estabeleceu um processo de auditoria. Quando a caixa ficava cheia, não era um sacerdote que a esvaziava sozinho. O secretário do rei, um oficial do governo civil e o sumo sacerdote contavam o dinheiro juntos, o poder secular e o religioso supervisionando um ao outro. A presença do secretário do rei é o ponto de virada. É o Estado intervindo para garantir que o dinheiro sagrado fosse usado para o fim prometido, né? O sistema novo eliminou completamente os intermediários que falharam por mais de 2 décadas. O dinheiro saía da caixa, era contado e ia direto para as mãos dos supervisores da obra. E aqui tem um detalhe na narrativa que revela muito sobre a cultura da época. O texto faz questão de dizer que não se pedia contas aos homens que recebiam o dinheiro para pagar os trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. Isso é fascinante. Mas não parece uma forma de gestão, assim, incrivelmente arriscada? Quer dizer, eles substituíram um sistema que falhou por falta de controle por outro que se baseia puramente na confiança. Eles deram sorte de os trabalhadores serem honestos, mas como sistema, isso não é uma falha de supervisão esperando para acontecer? É uma ótima pergunta e levanta uma questão sobre integridade versus burocracia. O primeiro sistema, com os sacerdotes, provavelmente tinha algum tipo de registro, mas falhou. O segundo, baseado na reputação e na integridade dos executores, funcionou perfeitamente. Isso sugere que a cultura de confiança ali na linha de frente era mais forte do que a estrutura burocrática do topo. E a solução foi ainda mais engenhosa politicamente. O dinheiro da caixa era usado estritamente para a obra, pagar carpinteiros, pedreiros, comprar material. Mas as ofertas mais específicas, as ofertas por culpa e pecado, continuavam indo direto para os sacerdotes. Joás criou um fundo exclusivo para a obra sem cortar totalmente a fonte de renda da classe sacerdotal. Ele consertou o templo e evitou uma rebelião interna. Um feito de gestão impressionante. O templo finalmente está sendo reconstruído, o dinheiro está fluindo de forma transparente, a confiança foi restaurada. Parece que a história vai ter um final feliz. Mas é exatamente quando as coisas estão funcionando internamente que o mundo lá fora bate a porta. E não é qualquer um que bate a porta, né? É aqui que o cenário geopolítico da época se torna crucial para entender a tragédia de Joás. Bem no momento em que ele resolve seus problemas domésticos, a paisagem regional está assim em chamas. O reino arameu da Síria, sob o comando do rei Hazael, era uma potência militar expansionista, basicamente a superpotência da região. Eles não eram um bando de invasores aleatórios, era um exército profissional que já tinha esmagado vários reinos vizinhos. Para o Hazael, Jerusalém, com sua fama e suas riquezas, era o próximo prêmio lógico na sua campanha de conquista. Então, a ameaça não é uma pequena incursão na fronteira. É uma crise existencial. As fontes dizem que Hazael ataca e conquista a cidade de Gate, que era uma cidade filisteia importante, e depois vira seu exército em direção a Jerusalém. A capital está na mira da maior máquina de guerra da região. E é aqui que o rei administrador, o rei gestor de projetos, é forçado a se tornar um comandante em chefe. E a decisão que ele toma é chocante. É uma reviravolta que, à primeira vista, não faz o menor sentido. Quer dizer, ele passa mais de 20 anos juntando dinheiro para reformar a casa e, na primeira ameaça séria, ele entrega as joias da família para o vizinho agressor. É exatamente o que ele faz. A narrativa é brutalmente direta. Joás pega todos os tesouros do templo, os objetos sagrados dedicados por seus antepassados, os que ele mesmo dedicou, e todo o ouro dos cofres do templo e do palácio.
e envia tudo para o Hazael como um suborno gigantesco para que ele fosse embora. Ele literalmente esvazia o templo que acabou de passar décadas reformando. E essa decisão nos coloca diante do conceito que hoje a gente chamaria de um CEO de tempo de paz versus um CEO de tempo de guerra. Joás foi um líder de tempo de paz brilhante, focado em infraestrutura, finanças, processos internos, integridade. Mas quando a natureza da crise mudou por uma ameaça externa, todo o seu conjunto de habilidades se mostrou inútil. Ele não conseguiu fazer a transição de construtor para estrategista, e essa foi a ruína dele. A questão é, foi uma decisão pragmática para salvar milhares de vidas de um cerco brutal? Ou foi um ato de fraqueza que desonrou a nação e a fé que ele dizia proteger? As consequências sugerem como a decisão foi percebida. As notas de estudo indicam que o ato foi visto como uma humilhação nacional profunda. Entregar os tesouros sagrados, que não eram apenas riqueza, mas símbolos da história e da identidade do povo, a um rei inimigo. Isso destruiu a imagem e a autoridade de Joás. Ele salvou a cidade fisicamente, mas o custo político e espiritual foi impagável. E esse custo se materializa de forma rápida e violenta. O fim da história é sombrio. O texto diz que seus servos conspiraram contra ele e o feriram na casa de Milô. Seus próprios oficiais, as pessoas mais próximas a ele, o assassinam. Mas a maioria dos estudiosos acredita que era parte das fortificações de Jerusalém, ou um prédio importante do governo perto do palácio. O ponto é, ele não foi morto num beco escuro. Ele foi executado no coração de seu próprio governo. Mas quem eram esses servos? E qual foi o motivo real, além da humilhação geral? Foi um golpe de Estado? Uma vingança? Embora o texto não detalhe a conspiração, a cronologia nos permite especular de forma bem informada. Pensa comigo. Quem se sentiria mais traído pela decisão de Joás? Primeiro, a facção militar. Eles podem ter acreditado que poderiam ter lutado, que uma defesa era possível, e viram o suborno como um ato de covardia. Segundo, a classe sacerdotal. Eles viram o templo, que finalmente estava restaurado, ser esvaziado de sua santidade e riqueza. E terceiro, a nobreza e os oficiais do palácio, que podem ter visto em Joás um líder fraco, incapaz de se impor no cenário internacional, tornando o reino vulnerável. A humilhação não foi só um sentimento, foi um sinal de fraqueza política que seus rivais internos não hesitaram em explorar. Que fim trágico! Ele venceu a batalha contra a burocracia e a inércia para reconstruir o templo, mas perdeu a guerra pela lealdade do seu próprio círculo de poder. Exatamente. A fidelidade total dos construtores anônimos do templo, que não precisavam de supervisão, contrasta de forma chocante com a traição mortal de seus oficiais mais graduados. Isso mostra que gerenciar um projeto, por mais complexo que seja, é uma coisa. Liderar uma nação através de uma crise geopolítica é outra completamente diferente. A integridade que ele cultivou na obra não o salvou da intriga do palácio. Então, olhando para essa jornada completa, o que a gente aprende? Temos um líder que começa com um grande potencial, executa um projeto de restauração com uma habilidade administrativa notável, resolvendo um problema que se arrastava por décadas, mas que, no momento de maior pressão externa, toma uma decisão que, embora talvez tenha poupado vidas no curto prazo, acabou custando a sua própria vida. É a história de um líder que era a pessoa certa para um tipo de problema e a pessoa completamente errada para outro. O sucesso na gestão interna não o preparou para as realidades brutais da política externa. Ele conseguiu consertar as paredes do templo, mas não soube como proteger o reino. E a história de Joás serve como um lembrete de que a liderança não é um conjunto único de habilidades. Um líder pode ser, ao mesmo tempo, um inovador visionário e um pragmático desesperado. E, às vezes, a decisão que salva seu povo é a mesma que destrói seu legado. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma tensão que a história de Joás apresenta e que é atemporal. O que é mais valioso para um líder? Preservar os símbolos, a riqueza e a honra de uma nação, mesmo arriscando a vida de seu povo numa guerra talvez perdida, ou proteger a população a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a humilhação nacional e a perda de tudo que define a identidade de um país.
A escolha de Joás o define como um líder pragmático ou um rei fracassado? E talvez a resposta mais desconfortável seja: ele foi ambos.